Apresentando o grupo Caleb Centro. Gostaria de convidar a senhora Estela Carilo para se pronunciar aqui. Boa tarde. Eu gostaria de cumprimentar as autoridades aqui presentes, especialmente os membros do Legislativo Estadual e Municipal. Agradecer a pessoa do presidente da Casa, Lucas Paiva, em conjunto com o vereador Ivo Evangelista, meu amigo, pela oportunidade de estar aqui com vocês nessa tarde e trazer um pouco de uma mensagem que reflete, discordando um pouco de Ivo, um pouco da nossa luta enquanto mulheres pela conquista do nosso espaço, não apenas no meio social, mas pelo respeito e pela garantia da igualdade e preservação, acima de tudo, da nossa liberdade. Gostaria de pedir licença a todos os representantes da sociedade ilhéense aqui presente e agradecer, na pessoa do professor Jamil Walk, a presença dele não só como autoridade, mas também por ter participado da minha formação enquanto professor, e os membros da minha família, que estão aqui presentes, sem mencionar os amigos, que são aquela minha fonte de afeto seguro, para ter força para caminhar. Bem, quando nós falamos de sociedade, nós falamos de comunidade, a gente não pode deixar de mencionar a família. Por que a família? A família, ela é a célula do nosso meio social. É na família que nós aprendemos as primeiras lições de socialização, de respeito ao próximo e, portanto, respeito a nós, enquanto mulheres. O nosso papel na sociedade e para que nós estamos aqui? Qual é o propósito de nós estarmos aqui? O termo família, ele decorre do latim famulo e significa servo. Então, nós, enquanto membros do seio familiar, nós temos por obrigação, é claro que juridicamente a gente sabe que ninguém é obrigado a amar ninguém ou a desenvolver o afeto com ninguém, mas no mínimo de ter respeito e buscar servir um ao outro. E aí eu sempre me questiono, até que ponto nós mulheres não somos apenas servas no nosso meio familiar, mas também participamos ativamente. Até que ponto o Instituto do Pátrio Poder que existia no Código Civil de 16, que foi rompido com o surgimento da Constituição de 88 e depois com o Código Civil de 82, que passou a instituir não o pátrio poder na figura do pater, mas o poder familiar, simbolizando que a família, pela forma como ela seja, como seja constituída, seja de homem ou mulher, ou até mesmo a família homoafetiva, porque nós sabemos que hoje essa é a conjuntura da nossa sociedade e nós não podemos fechar os olhos para ela. Então, o que a gente tem que perceber? Até que ponto ainda há o acúmulo de funções em relação à figura do masculino, no sentido de gerir, no sentido de prover, no sentido de determinar as regras no meio familiar, às vezes até despóticas, sem respeito à individualidade do outro, e também, consequentemente, como isso acaba refletindo não só no psiquismo da prole, mas reproduzindo esse papel no nosso meio social. Bom, falando dessa figura do pater, que é um instituto que a gente acaba vendo com muita clareza na nossa sociedade, a gente tem que lembrar um pouquinho de que isso veio do Império Romano. Na Roma Antiga, nós tivemos acesso a esse conteúdo desde a época da escola, nós identificamos que a família ela era formada e voltada em torno da figura do pater. E quem era o pater? Era aquele provedor, aquele que ditava as regras e, consequentemente, por conta dessa sua força, ele, como um líder natural, ele conseguia agregar não somente os filhos, mas os escravos e aqueles que dependiam economicamente. E isso era a figura da família, não só do casal, aquele que procriava, mas também quem era agregado. Posteriormente, com o advento do cristianismo, nós podemos identificar a figura da família vinculada à união sensual de homens
e mulheres. A partir daí, com o surgimento da prole. Com a Idade Média, nós identificamos muito o Instituto da Família em relação à relação conjugal. E aí eu gostaria de fazer um parênteses e lembrar que, na época, nós tínhamos muito a figura dos feudos e dos senhores feudais. Quem aqui nunca assistiu ao filme Coração Valente, com Mel Gibson, em que a gente identifica com muita clareza a figura da prima noche, né? Então, aquele que era senhor feudal, que era aquele que tinha disponibilidade de recursos materiais, terra para conseguir alimentar e dinheiro para manter o exército, ele não só conseguia atrair para si as pessoas, como também, por conta do seu poder, ele tinha para aqueles que estavam hierarquicamente, é claro que não jurídica ou não naturalmente, porque nós sabemos que não há diferença entre pessoas, essa diferença é dada por nós mesmos, né? Por uma característica da nossa sociedade, a gente identificava que aqueles que eram servos ou vassalos, eles não tinham direito da noite de núpcias com as suas esposas. Então, a mulher, nesse momento, era violentada por ser esposa de um vassalo, não ser esposa de um senhor feudal. Porque a primeira noite de uma esposa de um servo era com o senhor feudal, não era com o esposo, mesmo que a relação afetiva estivesse ali. Então, o filme ele retrata muito bem isso, quando, em rompimento à regra e o respeito à liberdade, que é um direito inerente ao ser humano, independentemente de gênero, ele rompe com isso. Eles se casam de escondido, depois descobrem e tudo, né, acaba desenvolvendo toda a história do filme. E é muito nítido no personagem essa consciência de liberdade, tanto que no final, quando ele está morrendo, a palavra que ele grita é liberdade. Então, a reflexão que a gente precisa fazer, até que ponto nós mulheres temos a nossa liberdade garantida nos dias de hoje? E a liberdade não é só a liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir, mas a liberdade de nós sermos quem nós somos, não é? De acordo com a nossa individualidade, que é como nós nos apresentamos no meio social. Até que ponto isso é garantido, não é? Então, é preciso o governo do estado fazer uma propaganda no carnaval, respeita as minas, porque existem homens que não conseguem respeitar uma mulher em um ambiente festivo e acabam muitas vezes usando de violência para conseguir um beijo, para conseguir conquistar, enquanto nós sabemos que existem outras formas de se conquistar uma mulher. Então, até que ponto a nossa liberdade, que foi discutida lá na Revolução Francesa, ela é efetiva? Até que ponto isso acontece nos dias atuais? Mas vamos voltando aqui. Então, na Revolução Francesa, esse modelo familiar, ele encontrou algumas diferenciações a partir de então. Que diferenciações foram essas? Nós fomos percebendo o modelo familiar, psicologicamente falando, de elogio para aquilo que é considerado para a sociedade como o bem, o bom e o belo, né? Para a sociedade, para o coletivo, e a punição para os erros. Nessa época, era muito clara a figura do homem. E aí a gente encontra a reprodução do modelo do pater-família como o provedor. E a mulher voltada para o ambiente doméstico, para a educação dos filhos e também para a administração doméstica. Houve aqui não só uma visita a esse padrão antigo, como também existia uma influência vitoriana que até hoje ela é preservada. Então, não importava como era essa convivência conjugal. Não importava a forma como a mulher vivia no lar, desde que a aparência da família perfeita nos moldes da igreja, que não necessariamente significa os moldes cristãos, né? Eu estou aqui, não estou falando de religião, estou apenas separando uma reflexão, porque o cristianismo nem sempre ele está praticado nesses moldes. É uma reflexão que eu estou trazendo, eu não estou impondo, não estou aqui de forma alguma criticando quem acredita, pensa diferente, mas a gente precisa fazer essa reflexão, né? Então, era muito interessante para o molde da igreja da época manter esse padrão. Só que a liberdade,
por ser um direito inerente ao ser humano. E o ser humano, ele tem como característica a necessidade de ser feliz, a necessidade de viver bem e de não ser... Deixa eu ver o termo adequado aqui. Na verdade, de não ser submisso a outro, porque nós vivemos em sociedade, nós vivemos em comunidade. Isso significa que é um estendendo a mão para o outro, não um impondo a sua força e o seu poder sobre o outro. É claro que a gente sabe que economicamente isso acontece, nós sabemos que até mesmo ideologicamente isso acontece, a história nos prova isso. Mas a nossa natureza não é essa. A nossa natureza é de humanidade, humano. A Human Network, a imagem dela representa isso de uma forma muito clara. Quando a gente vê várias pessoas ou vários desenhos de homens, uns dando as mãos aos outros. Então, por isso que, historicamente, a gente vê não só as revoluções, os movimentos sociais, toda essa movimentação. Por quê? Porque é do ser humano. Ninguém aceita isso por muito tempo. É só uma questão de amadurecimento. E essa libertação para nós mulheres não só aconteceu de ordem sexual, né? Como houve uma libertação para o uso depois da pílula anticoncepcional, dos meios contraceptivos, para que nós pudéssemos decidir quando e da forma como quiséssemos ter filhos, mas também pipocou no fatídico 8 de março. E a gente precisa refletir o que foi que aconteceu nesse 8 de março. O 8 de março, que é considerado o nosso dia, foi um dia de muita dor. Por quê? Porque as mulheres trabalhavam com uma jornada de mais de 12 horas diárias. Hoje, na legislação brasileira, nós temos um limite de 8 horas diárias de trabalho. É claro, admitindo-se o regime de horas extras. Mas e as condições desse trabalho? Eram condições subhumanas, em que não só mulheres trabalhavam, como também crianças. Bom, e o que elas fizeram para tentar mudar? Elas resolveram se manifestar, exercer o direito de liberdade, que é inerente ao homem. Aristóteles falava isso na Grécia Antiga. A Revolução Francesa deixou isso muito claro quando diz que nós precisamos trabalhar pela liberdade, igualdade e fraternidade. Então, o primeiro lema era a liberdade. E elas foram às ruas. Foram às ruas para dizer, olha, nós trabalhamos muitas horas diárias. Nós temos um regime de trabalho exaustivo. A forma é uma forma insalubre. Nós, como mães, não temos o direito de amamentar os nossos filhos por conta do trabalho. E nós precisamos trabalhar para sobreviver. E aí, o que fizeram aqueles que tinham poderio econômico? Vamos reprimir, claro, porque é muito mais fácil reprimir do que enfrentar a realidade que me apresenta e procurar melhorar. E rever o que eu preciso rever. Então, eu tenho o poder, e foi o que eles fizeram, e se utilizaram do aparato estatal para poder prender essas manifestantes. Nisso, colocaram as manifestantes que estavam ali pacificamente, até onde eu saiba, né? Se tiver algum historiador aqui que tenha mais detalhes aqui, depois a gente pode conversar a respeito. Mas, até onde eu saiba, era uma manifestação pacífica. Prenderam em um determinado local de trabalho, com a ajuda do Estado, que a gente precisa também refletir isso, porque o Estado, ele tem por obrigação que administrar a coisa pública em prol do bem comum. Então, é bem comum eu não permitir manifestação pacífica, é bem comum eu prender pessoas que estão lutando por uma melhoria de direitos. É esse o Estado que a gente quer, né, que na época se manifestou. Então, prenderam essas mulheres e atearam fogo. Como as caças bruxas aconteciam na Idade Média para aquelas que não obedeciam ao padrão religioso que era imposto pelo próprio Estado. Então, eu uso a força apenas por não respeitar aquele que é diferente de mim, aquele que pensa diferente de mim. Então, como essa figura do pater família, ela se reproduziu,
o gênero feminino, ele acabou sofrendo isso durante toda a história. E a gente não pode deixar de refletir a respeito, porque essas posturas ainda se reproduzem no nosso meio social. Quando não se reproduzem materialmente, é comum identificar no discurso. E às vezes até mesmo nós mesmos acabamos reproduzindo, né? Então, discutir e questionar ou festejar, como nós estamos aqui, entre amigos, festejando o dia 8 de março, é também um momento de reflexão. Até que ponto eu estou contribuindo para a reprodução desse papel ou estou fomentando praticamente a igualdade de gênero na minha família, a igualdade de gênero no meu ambiente, na minha comunidade. Eu vou pedir licença para vocês e vou relatar um pouco do trabalho que eu dei para minha mãe quando era criança. Então, assim, minha mãe, as mães sempre convocam as mulheres para ajudar muito nos trabalhos domésticos. E às vezes era comum ela dizer assim: Maria, me ajude com isso aqui. Aí eu chegava para ela e dizia assim: tá, minha mãe, eu faço. Mas por que você não pede para Ricardo fazer? Que é meu irmão. Então, assim, mas isso era meu. Eu que questionava. Ela dizia: você é rebelde. Eu falei: não, mãe, eu não sou rebelde. É porque eu sou sua filha, assim como o Ricardo é. E eu não entendo por que você só pede a mim para fazer, para te ajudar na casa. Por que ele não pode também ajudar? Não é? Então, até que ponto, veja, a reprodução daquele padrão vitoriano de que só as mulheres tinham a obrigação de administrar o lar, os homens não. Então, por que não contribuir? Por que não ajudar? Por que não dividir? Por que não dividir? Por que não compartilhar? Se o objetivo da gente em família e, portanto, em comunidade é em prol do bem comum. Porque às vezes a gente sobrecarrega uns e não divide, não distribui com os outros, né? Bom, depois desse fatídico acontecimento no dia 8 de março, houve um movimento na Alemanha e uma liderança que fez um movimento, manifestações nas ruas, para que o 8 de março ficasse na história do mundo como a data em que nós devêssemos comemorar o Dia Internacional da Mulher, para que nós lembrássemos que quando as mulheres foram às ruas pleitear a melhoria de seus direitos, elas foram queimadas, né? Enclausuradas e queimadas com o apoio do Estado. Bom, e esses movimentos, eles acabaram eclodindo de várias formas, não só na libertação sexual, como também na libertação das roupas. E aí, nós vimos, por exemplo, na Inglaterra, antes as mulheres só usavam saia abaixo do joelho. Aí começaram a usar saia acima do joelho, surgiu a mini saia, a micro saia, e tem gente que brinca até saia nenhuma. Mas é escolha de cada um e nós devemos respeitar. Se a pessoa se sente bem daquela forma, é direito dela, né? Então é direito da pessoa, assim como dos homens também, não é? É direito. Então a gente precisa aprender ainda a colocar em prática. A dificuldade da gente, enquanto sociedade, não é saber. Nós sabemos. A nossa dificuldade maior é conseguir praticar, colocar em prática, né? Viver esse empirismo, que aí sim nós estaremos amadurecidos o suficiente para uma sociedade justa. E, além da mini saia, nós tivemos também o direito à liberdade de voto, que antes a mulher não votava. Então, muitas conquistas vieram a partir daí, não é? E esse rompimento com a família aconteceu ao mesmo tempo. Tanto que muitos jovens começaram a ter a sua independência, a sair da casa dos pais e a questionar aquele modelo de família vitoriana. Só que, como houve repressão, e foi aquilo que eu apontei há pouco, a repressão, quando ela acontece, ela lá na frente eclode, porque não é enfrentado. E como aquele modelo trabalhava muito a questão da repressão, muitos jovens acabaram, né, rompendo com esse modelo. E aí nós tivemos o destoque, nós tivemos o movimento da drogadição, cumulado com o período pós-guerra e com
a doutrina dos filósofos existencialistas. E aí a gente tem que lembrar da figura de Sartre e Madame de Beauvoir, em que eles, a doutrina trazia um ponto, e traz, claro, um ponto em que defende a ideia de viver e aproveitar intensamente todos os momentos. Então, como havia uma repressão à ideia, não, as universidades estão trabalhando com a ideia do liberalismo, vamos liberar. E aí foi aquele boom em relação à sexualidade, que lá na frente nós tivemos o surgimento maior de doenças, como a AIDS, e não somente isso, também um movimento de drogadição. Obrigada. E nessa época, quando surgiu, principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial, quando o mundo inteiro se voltou para o movimento guerra, na verdade não seria nem isso, na verdade, para o momento histórico da guerra, quando o mundo inteiro se voltou, principalmente depois das bombas atômicas, vinculou-se na sociedade, é o hábito da docência, tá? Vinculou-se na sociedade uma terminologia que foi muito divulgada e hoje os livros de história trazem muito bem. Não faça guerra, faça amor. Então a humanidade começou a despertar para a necessidade do afeto. Não. Platão dizia isso muito tempo atrás. E com a Segunda Guerra Mundial, com a forma do Estado em que ele defendia a doutrina nazista, em que segregava pessoas simplesmente por pertencerem a um determinado grupo étnico-racial, que foi o caso dos judeus, simplesmente por isso, e havia uma proteção normativa. O Estado protegia. A Constituição alemã é para fazer silêncio. A Constituição alemã, ela fomentou a doutrina nazista. E o que essa doutrina trazia para a gente? Ela trazia a ideia da raça pura. Então, quem era alemão, ótimo, era da raça pura. Mas quem não era? Então, o mundo começou a perceber isso e surgiu a necessidade do combate. Para quê? Para parar. Se existe um único planeta, se a humanidade é uma só, então eu tiro quem não pensa como eu excluo quem não tem o meu tom de pele, eu excluo quem não é do mesmo sexo que eu excluo quem não estudou na mesma escola, eu excluo aquelas pessoas que pensam diferente de mim, simplesmente porque eu acho que eu estou certa. Então, foi isso que aconteceu. Se a gente for trabalhar esses pontos, a gente vai identificar no fundo isso. A necessidade de impor-se ao outro. E até que ponto a gente faz isso? Quando a gente não concorda com quem pensa diferente, quando a gente critica o outro que se veste de determinada maneira, quando a gente não respeita a diversidade religiosa, não é? Então, esses pontos a gente precisa refletir, porque nós mulheres, principalmente, fomos as primeiras vítimas, né, dessa dificuldade, Ok. Bom, então, essa questão da igualdade, já estou fechando, tá? Que alívio, né? Não é sala de aula, mas o hábito. Me desculpe, mas são 11 anos de docência no ensino superior. Então, assim, a gente acaba, né? É natural, não é imposto. Perdão, mas eu vou fechar aqui para você a mensagem que eu queria trazer para todas nós. Bom, então, falar da igualdade é trabalhar com essa ideia de que não é apenas uma igualdade formal, mas uma igualdade prática. E o baiano Rui Barbosa falou isso muito bem, quando ele disse que, olha, tratar igualmente os iguais é tratar os iguais de maneira igual, na medida da igualdade, e os desiguais desigualmente na medida da desigualdade. E essa preocupação hoje, né, depois que o Rui Barbosa fez esse discurso, né, nas Nações Unidas, e inclusive foi chamado de Águia de Aia, pequeno, mas um grande homem, baiano, claro, que a gente não pode deixar de mencionar. Hoje, as Nações Unidas
elas apontam 7 princípios como necessários para o empoderamento feminino. Então nós vamos agora excluir os homens do processo político, do processo do poder ou da participação no meio social? Não é isso. O empoderamento feminino é um instrumento para garantir essa igualdade. Aquilo que a Estátua da Justiça carrega, a balança, ela não pode andar assim. Ela tem que andar em equilíbrio, que era o que Aristóteles falava para a gente desde a Antiguidade Clássica. E a gente ainda não conseguiu colocar em prática. Então, quais são esses princípios? Só vou elencar aqui para vocês, porque senão dá pano para manga e está todo mundo já querendo. Para. Primeiro ponto. Estabelecer liderança corporativa sensível à igualdade de gênero. Somos humanos. Então, homens e mulheres devem ter tratamento igual. No mais alto nível. Então, a igualdade de gênero deve ser elevada. Segundo princípio, tratar todos os homens e mulheres de forma justa no ambiente de trabalho. Então, até que ponto uma determinada empresa, ela pretere os homens, prefere as mulheres, ou prefere os homens e pretere as mulheres? Então, até que ponto isso é o respeito à igualdade de gênero, respeitando e apoiando os direitos humanos e a não discriminação. Terceiro ponto, garantir a saúde, segurança e bem-estar de todas as mulheres e homens que trabalham na empresa. Aqui, quando se fala empresa, é para aqueles do ambiente de trabalho, mas a gente não pode excluir daqui as políticas públicas para a saúde da mulher. E a gente também tem que elogiar o governo do Estado, porque nós temos na capital um hospital que é voltado para a mulher. Por que um hospital se todo mundo precisa só para a mulher? É um instrumento de garantia da política pública que vai equiparar o gênero. Um outro ponto, promover a educação, capacitação e desenvolvimento profissional para as mulheres. Quinto princípio, estou acabando. Apoiar o empreendedorismo de mulheres e promover políticas de empoderamento através das cadeias de suprimentos e de marketing. Promover a igualdade de gênero através de iniciativas voltadas à comunidade do ativismo social. E medir, documentar e publicar. Ou seja, deixar registrado como era e como está sendo e como será os progressos na promoção da igualdade de gênero. Gente, a questão aqui é trabalhar por uma igualdade prática. E nós, como mulheres, temos responsabilidade nisso. Então, eu só agradeço a oportunidade, né? Nós hoje não temos nenhuma mulher representando aqui nos representando na nossa Câmara de Vereadores, né? E isso eu questionei também, a gente falou ano passado, infelizmente isso não aconteceu, mas a casa foi extremamente sensível e permitiu a participação efetiva de nós aqui. E eu fico muito feliz pelo fato da casa estar cheia. Isso significa que nós estamos questionando e buscando o nosso espaço para a construção, não é só nossa, da melhoria dos nossos direitos, mas de uma sociedade mais justa. Obrigada.